você está começando na escrita de roteiro, começa a vir aquelas dúvidas, né? Eu preciso escrever realmente tudo que um personagem fala? Eu preciso colocar todas as descrições de roupa, de cabelo, de cenário, tudo isso? O que é obrigatório ter no meu roteiro? Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar de 5 informações que são obrigatórias de ter no seu roteiro e por que elas são obrigatórias. Para quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Tá um Café. Como eu sempre digo por aqui, o roteiro ele é um documento técnico, ou seja, ele vai servir para ajudar todas as outras áreas da produção de um filme. Isso quer dizer que ele não é um documento literário que serve para entreter, para que pessoas venham e leiam ele. Não, lógico, isso pode acontecer, mas não é essa a principal função dele. A principal função dele é trazer essa narrativa, né, o enredo, a história, de uma maneira técnica para que esse filme seja produzido. Por isso que vão ter alguns elementos que não são tão obrigatórios quanto seriam, por exemplo, num livro, e outros que são mais obrigatórios do que seriam num livro, né? São dois documentos bem diferentes, apesar dos dois contarem histórias. O primeiro elemento obrigatório que tem que ter no seu roteiro é o local de cada cena. Para quem viu o vídeo que eu falo de formatação de roteiro, vou deixar inclusive ele linkado aqui em cima, viu que no roteiro existe um cabeçalho, né? Nesse cabeçalho existem 3 informações muito importantes para a produção de um filme. E elas são: se é um lugar interno ou externo, ou seja, se está gravando num lugar que tem teto ou se num lugar que não tem teto. E por que isso é importante? Para saber, se choveu, você vai ter que mudar o dia de gravação desse filme. Ou se é de noite, você precisa ter uma rua de noite, se for externa, né? Então, isso é muito importante. O lugar que você está sendo gravado, se é um quarto, se é uma sala, se é um quintal, e o horário do dia. Essas são as informações que tem num cabeçalho de uma cena no roteiro. E esse primeiro elemento, que é o local da cena, ele precisa estar ali no cabeçalho. E ele é obrigatório, sim. Porque justamente isso que eu falei. Se ele é um quarto, você tem uma interna. Então vai ser mais fácil de gravar. Você pode inclusive gravar em estúdio, se for necessário. Se o local que você está gravando é um parque, bom, aí já é outras coisas, porque a produção vai ter que ir atrás de um parque para poder gravar essa sua cena. Ah, Nath, mas eu preciso especificar, por exemplo, que eu quero o Parque do Ibirapuera. Você pode colocar essa indicação ali no roteiro, mas não quer dizer que a produção vá atrás do Parque do Ibirapuera para poder gravar. Por quê? Porque é uma coisa mais difícil, é um parque grande, precisa de bastante burocracia para gravar dentro do parque. Às vezes eles vão conseguir gravar em outro parque. É diferente você dar essa indicação e a cena acontecer e não ter nada que indique que é o Parque do Ibirapuera, ou você gravar essa indicação e é muito importante que os personagens estejam no obelisco do Parque do Ibirapuera, porque isso lembra alguma coisa do passado deles e está na narrativa. Por isso que uma dica que eu dou, tá? Isso não é regra, mas é uma dica que eu dou. Se precisa que seja em exato local, porque é importante para a narrativa, aí você coloca externa, ponto, Parque do Ibirapuera, dia, tá? Se não é preciso que seja exatamente um parque que você quer lá, você só tá indicando porque você pensou nele, mas tanto faz, pode ser o parque ali da esquina da sua casa, aí você põe seu parque. Porque assim você não vai falar para a produção, olha, precisa que seja Ibirapuera. Não, vocês precisam achar um parque porque a cena se passa todo perto de uma árvore, tá ligado? Tô dando exemplos aqui, mas é justamente isso. Você precisa colocar qual é o local e, se for importante, você precisa especificar o local. Se não for importante, você indica
de forma geral onde que aquela pessoa tá. Nath, é o quarto de um personagem específico. Eu preciso descrever como é esse quarto. É legal você colocar algumas coisas, por exemplo, se é um personagem que é emo, é legal você colocar que tem bastantes elementos, posters de banda, quais são as bandas que tem ali, até para o pessoal da arte, né, saber mais como que vai montar esse quarto. Eles não vão fazer exatamente o que você descreveu ali, né? Afinal, eles vão ter o processo de criação deles, né? A equipe de arte. Mas é legal você dar algumas poucas indicações. Às vezes falar se tem um beliche, por exemplo, se é um quarto com beliche, mas é uma pessoa só que mora lá, isso quer dizer que tem um irmão que ou não mora lá, ou um irmão morreu, ou é um irmão mais velho que já seguiu a vida e essa pessoa ainda tá lá. Entende? São elementos que são importantes para a narrativa, para a construção de personagens. É importante que você descreva ali no local, no cenário. Seguimos no cabeçalho para falar o momento do dia. Isso é importante que você fale por duas razões. Primeiro, a produção, que eu já falei, né? Se for uma cena de noite, é um outro esquema de produção, um outro esquema de iluminação, outro tipo de direção, né? Muda totalmente de uma cena de dia. E a outra coisa é porque precisa fazer algum sentido cronológico. Principalmente se for um flashback, você precisa indicar que é um flashback, você precisa indicar qual é o momento que está passando essa cena. Essa é uma informação obrigatória que vai ajudar muito, tanto na produção, quanto se alguém quiser ler, né, o roteiro, e isso vai situar essa pessoa na história. Uma cena que se passa numa boate durante um dia é totalmente diferente de uma cena que se passa nessa mesma boate durante a noite. E mesmo se for a mesma cena, o peso do dia e da noite nesse local específico é totalmente diferente. Por isso que a gente precisa saber quando que está se passando a cena. O terceiro elemento que é obrigatório e muito importante no seu roteiro são as falas dos personagens. Se o seu roteiro tiver falas, né? Porque pode ser um roteiro que não tem fala, seja um filme mudo, né? E aí tudo bem, aí não vamos ter falas. Mas se é um roteiro com falas, você precisa sim escrever todas as falas dos personagens. Isso não quer dizer que o ator vai seguir exatamente o que está escrito ali no seu roteiro. Você precisa se desapegar disso, porque na hora de atuar ele pode improvisar, pode colocar uns cacos, pode colocar até mais falas ali, mas é importante que você tenha a indicação, né? O rumo, qual o rumo que esse ator tem que tomar para falar. Para roteiros, por exemplo, que são de dublagem, o dublador ele segue exatamente o que está escrito ali, é importante que ele siga o que está escrito ali. Se você não coloca fala, se você coloca só uma indicação mais geral, por exemplo, a personagem fala um pouco do seu passado. Tá, mas o que ela vai falar do passado, né? Que fatos do passado desse personagem ele vai escolher para contar ali? Você precisa indicar isso. Você é o autor. Você que sabe o que aquele personagem tá falando, né? Você que vai criar aquilo. Então, sim, você precisa colocar todas as falas de todos os personagens que, lógico, estão ali na sua mente e que são importantes para a narrativa. Sempre lembrando de ter esse desapego, né? Na hora de gravar, talvez elas não fiquem igual você escreveu, mas tá tudo bem, porque mesmo se tiverem mudado algumas palavras, algumas expressões, elas seguiram o rumo, né, que você indicou ali no roteiro. Quarta informação que é essencial que você tenha ali: nome do personagem. Eu sei que parece uma coisa um pouco óbvia, porque normalmente a gente escreve o nome do protagonista, né, do coadjuvante que tá ali conversando com ele durante os diálogos e tudo mais. Mas tem muitos personagens que às vezes vão aparecer e que a gente não coloca um nome, nenhuma indicação além de homem, mulher. E, cara, isso dificulta muito, porque em um roteiro de longa-metragem, por exemplo, pode ter 10 figurantes que façam uma participação maior e que estejam ali no roteiro. E imagina ser homem 1, homem 2, homem 3, homem 4, homem 5, mulher 1, mulher 2. Sabe? É muito difícil de falar, chama o homem 3 ali. Putz, quem é o homem 3? Então,
uma dica que eu dou é sempre nomeie os personagens, mesmo que eles não sejam tão importantes quanto o protagonista e alguns coadjuvantes. Você pode dar um nome qualquer ali para ele, né? Criar um nome ali do nada e dar para ele. Ou você pode colocar a profissão dele como nome e tá tudo bem. Por exemplo, a professora de inglês. E ela vai ser professora de inglês pelo resto do roteiro, a história inteira. Se tem uma professora de inglês, é ela. Isso é importante tanto para a produção, né? Que vai colocar ali na ordem do dia também, né? Todos os personagens que estão ali presentes, todos os atores que têm que estar presentes na gravação, quanto para o diretor, tanto para escolher esses atores. Então, é legal sim que você nomeie todos e não deixe como homem 1, homem 2, homem 3. E o quinto elemento obrigatório do seu roteiro, que na verdade são 3 elementos em um só, e que muita gente esquece ou desdenha, e assim, gente, é muito importante, são as informações da capa, título, autor e contato. O seu roteiro tem que ter um título. Pode ser que lá na frente ele mude? Pode ser. Você não sabe nada como fazer um bom título, você quer ajuda de pessoas para fazer um bom título? Coloca um título provisório, coloca qualquer título que tenha a ver, óbvio, com a narrativa, só coloque um nome no seu roteiro. Esse é o nome que o seu roteiro vai ficar conhecido para quem você enviar. Então, se você está fazendo alguma parceria ou se você está entrando numa rodada de negócios, o nome ali, o título, é como vai ser reconhecido o seu roteiro. Então, você precisa sim trabalhar nesse título. Se você ainda não está seguro, coloca lá pelo menos para que ele seja reconhecido nos lugares. Do mesmo modo, o autor, coloque o seu nome na capa do roteiro. Se você está enviando para um concurso de roteiros que precisa de um pseudônimo, beleza, cria lá um segundo arquivo com um pseudônimo, que não é o seu nome, para que você mantenha o anonimato, né? Mas lembre sempre de colocar o seu nome. Do mesmo modo que vai ser reconhecido, o seu roteiro vai ser reconhecido pelo título, você tem que ser reconhecido também pelo seu roteiro. E o terceiro elemento desse último elemento geral é o seu contato. Como as pessoas vão chegar a você se elas perderem o seu e-mail, se eles perderem o seu telefone e não tem isso escrito ali no seu roteiro que eles imprimiram. Pronto, você foi perdido. Acabou, nem tem como chegar até você. Por isso, coloque ali no cantinho, se você puder, né? De novo, a mesma coisa ali do pseudônimo. Se você não puder colocar esse elemento por causa de concurso e tal, não coloque. Mas se você está enviando para rodadas de negócios, diretamente para produtoras, para fazer parcerias com outros profissionais, coloque ali o seu e-mail e o seu telefone. Se o seu roteiro já está registrado, coloque ali também o número de registro. Eu acho legal colocar ali os seus direitos que estão reservados. Legal, Nath, você já falou dos 5 elementos que são obrigatórios que tenham no roteiro. E o que eu devo evitar, né? Porque eu tô lá escrevendo e às vezes eu vou colocar alguma coisa que eu deveria ter evitado de colocar. Sim, e é muito comum a gente ver roteiros com coisas que são evitáveis. Como, por exemplo, indicações de direção e de câmera, se você não é o diretor daquele roteiro. Se você é o diretor, que muitas vezes isso acontece com curtas-metragens, né, que o roteirista e o diretor são a mesma pessoa, bom, você faz o que você quiser ali no seu roteiro, põe indicação de direção, até na hora de criar, às vezes isso vai poder te ajudar um pouco, mas se você não vai dirigir o seu roteiro, não abuse de indicação de câmera e de direção. Pode sugerir? Pode sugerir, mas poucas vezes. Tem profissionais específicos para pensar essas coisas, né? Que é o diretor e o diretor de fotografia. Quando você sugere em toda a cena como que vai ser o visual dessa cena, você está entrando no trabalho deles. O trabalho do roteirista aqui é contar a narrativa para que essas outras funções, né, esses outros profissionais peguem essa narrativa e coloquem a visão deles em cima ali também, né?
Coloquem como eles vão contar essa história de acordo com a técnica que eles vão trabalhar ali. Então, não abuse. Quer sugerir? Sugere, às vezes, quando você achar muito necessário sugerir. Se não, não coloque nem indicação de direção, nem indicação de câmera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouquinho mais técnico. Se você gostou, se te ajudou, já deixa o seu like por aqui. E também deixem a inscrição aqui no canal, porque eu estou sempre falando dicas para escritores, para roteiristas. Estou mostrando um pouco aqui da minha rotina. Então eu tenho certeza que você vai gostar bastante dos conteúdos que eu posto por aqui. E a gente se vê na próxima.